Bom, prontos para mais uma aula de matemática? Hoje, então, eu farei a correção dos exercícios de aprendizagem do Carimbo 1 sobre probabilidade. Eu passei na semana passada, tá? Então, os exercícios vocês deveriam ter feito até hoje. Eu passei o link lá no Google Forms para que vocês respondessem. Primeiro, vocês deviam responder no caderno, seguindo a orientação que eu passei para vocês. Qual era? Né, colocar o cabeçalho padrão, não precisava copiar o enunciado, mas escrever exercício de aprendizagem carimbo 1 e resolver as questões no caderno. Por quê? Quando nós voltarmos, eu vou olhar todos esses exercícios feitos no caderno e vai valer nota mais uma vez para o próximo bimestre, tá? Então, tudo que eu passar para vocês, sigam as orientações direitinho. Se eu pedir para que vocês resolvessem no caderno, é para ser resolvido no caderno e passado somente a resposta no Google Forms para mim, para que eu possa ver as respostas que vocês, né, deram, ok? Bom, agora eu vou fazer então a correção do carimbo 1, tá? Então, só lembrando que os exercícios que vocês fazem no Google Forms, né, quando vocês colocam a resposta, vem a data, o horário que vocês responderam, tá? Tudo direitinho. Assim também eu vou controlar a frequência de vocês nas minhas aulas, tá? Então, o aluno que não está fazendo atividade não vai ter presença, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar, então, pelo exercício número 1. Nós temos, então, no exercício número 1, a pergunta A, B e C, tá? Então, vamos lá. Diz o seguinte, o exercício número 1. Em alguns jogos, há necessidade de uso de um dado em forma de icosaedro, que é o poliedro com 20 faces, ou seja, é um dado com 20 faces, tá? E vocês têm a imagem no Google Forms, volta lá, tá? Para que vocês entendam a correção. Então, vocês vão fazer a correção no caderno e também usando o Google Forms, tá? No Google Forms não precisa fazer novamente, é só para acompanhar a questão, porque vocês não copiaram o enunciado, tá? A correção é só feita no caderno, tá bom? E as faces desse dado, então, elas são numeradas de 1 a 20. Indique na forma de porcentagem a probabilidade de sortear no lançamento desse dado. Então, na letra A, era para colocar em porcentagem a probabilidade de sair o número 17, tá? Bom, a probabilidade de sair o 17, no dado de 1 a 20, numerado de 1 a 20, quantos números 17 você tem? Você tem um número, tá? De um total de 20. A probabilidade se coloca na forma de fração, onde você tem os casos favoráveis no numerador e os casos possíveis no denominador. Então, você pensa assim, bom, são 20 números no dado, então todos os possíveis números para saírem são 20, tá? São 20 os casos possíveis. Agora, para sair o número 17, você só tem um número 17, tá? Então, a probabilidade é de 1 em 20. Então, essa é a probabilidade, 1 em 20. Como que eu faço para colocar em porcentagem, tá? Nós vamos fazer da seguinte forma. Para colocar em porcentagem, tá? A gente precisa, né, ver uma fração equivalente a 1 vinteavos, onde essa fração equivalente tenha denominador 100, ou seja, de 20 passa a ser 100. Aqui, ó, tá? De 20 passa a ser 100. De 20 para passar a ser 100, quer dizer que eu multipliquei aqui, ó, por 5, tá bom? Se foi multiplicado 5 embaixo, você tem que multiplicar 5 em cima, ó. Então, aqui também é vezes 5, ó. Ok? Então, 5 vezes 1 vai dar 5, ok? Então, fica 5 centésimos, ou 5 em 100. Quando nós temos 100 no denominador, nós podemos ler, então, essa fração em porcentagem. Então, nós temos que é 5%. Então, a resposta da letra A
era a letra C, tá? Então, a resposta correta era a letra C. Não tá ficando muito bom, porque eu não tenho muita habilidade com a caneta aqui do PowerPoint, tá, gente? Então, a resposta da letra A, né? A probabilidade de sair o número 17 é 5%, a resposta era a letra C, ok? Bom, agora a B. Qual é a probabilidade de sair um número par? Bom, nós temos 20 números, esses são os casos possíveis. Então, a probabilidade, você sempre pega o número de casos favoráveis para o número de casos possíveis, tá? O que eu quero? Que esse número seja par. Então, de 1 a 20, quantos números pares nós temos? 10. Se são 10 números pares, então esse é meu caso favorável, tá? Então, ele fica em cima. Para um total de quantos números no dado? 20. Então, eu falo que a probabilidade é de 10 em 20. Como que eu coloco isso em porcentagem? Da mesma forma, tá? Então, 10 20avos, eu preciso achar uma fração equivalente que tenha denominador 100. O que eu faço? Multiplico embaixo por 5 para chegar no 100, ó. Tá? Se multiplicou embaixo por 5, em cima também tem que multiplicar por 5, ó. Tá? Multiplica em cima por 5 também. 5 vezes 10 vai dar 50. Então, 50 centésimos, na verdade, então a gente já lê em porcentagem. 50%. Esse 100 significa que é por 100, porcentagem, por cento. Então, é 50%. Então, a letra B, tá? Qual era a probabilidade do número ser par no lançamento do dado? A probabilidade é de 50%. A resposta é a letra A, tá? Então, aqui é a letra A, ok? E a letra C fala assim, qual é a probabilidade, tá, de sair um número primo? Então, a probabilidade é a possibilidade, a chance de sair o número primo. Probabilidade se calcula sempre com os casos favoráveis em cima e todos os casos possíveis embaixo. Então, se o dado tem 20 números, então todos os casos possíveis de sair é o 20, tá? Então, são 20 números, então o 20 fica embaixo. Agora, quantos números primos eu tenho? De 1 a 20. Números primos são aqueles números que possuem somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quais são os números primos menores que 20? O 2 é um número primo, porque ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, tá? E é o único número primo que é par, não esqueçam disso, tá? O 3 é primo, o 5, o 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os números primos que estão entre 1 e 20, tá? Por que, professora, que você fez isso? Porque eu quero saber qual é a chance de sair um número primo no lançamento do dado, tá? Então, eu tenho que colocar, então, todos os casos favoráveis para números primos no numerador. Então, vamos lá. Quantos números primos eu tenho, então, de 1 a 20? Ou seja, são aqueles números que têm apenas dois divisores. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números primos nós temos de 1 a 20. Então, o número de casos favoráveis é 8, de um total de 20 números. Então, a probabilidade de sair um número primo é 8 em 20, tá? Agora, eu preciso transformar isso em porcentagem. Então, eu preciso transformar 8 vinteavos numa fração de denominador 100. Uma fração equivalente, ou seja, que tenha o mesmo valor. Para chegar o 20 no 100, basta multiplicar por 5. Nossa, esse 5 ficou bem feio. Agora, o 8, então, também tem que ser multiplicado por 5. Nós estamos falando de frações equivalentes. Para se achar uma fração equivalente, o numerador e o denominador têm que ser multiplicados pelo mesmo número. Se eu multipliquei o 20 por 5 para dar 100, o 8 tem que ser multiplicado por 5. E 8 vezes 5 vai dar 40. Ou seja, a probabilidade de sair um número primo no lançamento desse dado é de 40 centésimos, 40 em 100, ou seja, 40%, tá? Essa é a probabilidade de sair um número primo. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para a próxima questão. Questão número 2. Fala o seguinte: quando dizemos que há 50% de chance de um número ser sorteado,
Podemos indicar essa porcentagem em forma de número decimal, uma vez que 50% é 0,50, não é? 50%, tá? 50%, gente, ó, 50%. Eu vou escrever na forma fracionária primeiro, ó. 50% pode ser escrito assim, na forma fracionária, tá? E isso aqui em número decimal é 0, o quê? 50, ó, 50 centésimos, tá? Então, aqui, ó, 50%. 50% pode ser escrito na forma fracionária, 50 centésimos, e isso pode ser escrito na forma decimal. A forma decimal, você pode pegar o 50 e dividir por 100, né? O numerador dividido pelo denominador, você sempre encontra o número decimal. Ou você pode pensar assim, não é 50 centésimos? Ou seja, 50 centésimos, eu vou ter, então, quantos números após a vírgula? 2. Então, vai ser o 50, tá? Ó, como que eu leio esse número? Aqui é 5 décimos, então aqui vai ficar 50 centésimos. Casa dos décimos, casa dos centésimos, 50 centésimos, tá? Aí a pergunta era, então se a probabilidade de um número ser sorteado, tá? Em um sorteio é dada por 0,35, ó, 0,35, qual é a chance desse fato ocorrer em porcentagem, tá? Então, qual que era a chance em porcentagem? Se é 0,35, gente, 0,35, eu vou escrever na forma fracionária. Ó, são dois números após a vírgula, dois algarismos após a vírgula. Então, ó, primeiro é a casa dos décimos, e aqui é a casa dos centésimos, ó. Então, nós temos 35 centésimos, ó, 35 sobre 100. 35 centésimos nada mais é que 35%, 35%. Então, a resposta da questão número 2 era a letra B de bola, tá? A questão número 2 era a letra B. Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: uma rifa foi criada pelos alunos das turmas de nono ano de um colégio, com a intenção de arrecadar fundos para a festa de formatura no ensino fundamental. Ao todo, são 500 números que serão vendidos, sendo que apenas um deles será sorteado. O Guilherme, aluno do sexto ano, resolveu comprar 5 números. Indique na forma de fração e de porcentagem a probabilidade que Guilherme tem de que um de seus números seja sorteado. Nas alternativas eu coloquei somente a porcentagem, mas eu pedi para que vocês colocassem na forma de fração a probabilidade para que vocês chegassem na porcentagem. Então vamos lá. Qual que é a probabilidade? A probabilidade, gente, sempre coloca os casos favoráveis em cima e os casos possíveis embaixo. O Guilherme, ele comprou 5 rifas. Então esse é o caso favorável. Eu quero saber a probabilidade do Guilherme ganhar, ser sorteado, tá? Então, qual é o caso favorável do Guilherme? 5, porque ele comprou 5. Quantas rifas nós temos ao total? No total são 500 rifas, tá? Então, você vai ter qual probabilidade? De 5 em 500. Bom, agora eu preciso transformar isso em porcentagem, tá? Para transformar isso em porcentagem, eu tenho que transformar essa fração numa fração de denominador 100, uma fração equivalente. Tá? O 500, ele é maior que 100. Então, para chegar no 100, né, lembrando-se que sempre, quando eu quero transformar a probabilidade que está em fração em porcentagem, eu tenho que chegar na fração de denominador 100. 500 para chegar no 100, basta eu dividir por 5. Se eu dividir por 5 embaixo, eu tenho que dividir por 5 em cima. E 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 sobre 100 significa 1%, tá? Então, a resposta era a letra A, ok? 1%. Questão número 4 agora, tá? Um modelo de dado em forma de dodecaedro, isto é, um poliedro de 12 faces, está numerado de 1 a 12.
Cada uma de suas faces tem a mesma probabilidade de ser sorteada. Nesse caso, a probabilidade de sortear um número par menor que 10 é... Bom, então vamos considerar algumas coisas. Esse dado tem 12 faces, tem um formato de um dodecaedro. Então, as suas faces é numerada de 1 a 12, tá? Então, eu tenho 12 casos possíveis. Aqui tá falando 20, tá errado, tá, gente? Desculpa, agora que eu percebi. São dos 12 possíveis números a serem sorteados, tá? Aí, a pergunta é referente a quê? Qual a probabilidade, tá? Que esse número sorteado seja um número par menor que 10. Então, eu tenho que colocar todos os números pares menores que 10 aqui para a gente contar quantos números pares menores que 10 nós temos para ver quantos casos são favoráveis, tá? Então, ó, quais são os números menores que 10 e são pares? 2, 4, 6 e 8. Então, são 4 números pares menores que 10. Então, esses são os casos favoráveis. 4. De um total de quantos números nós temos no dado que podem ser sorteados? 12. Então, a probabilidade procurada é de 4 em 12, tá? A resposta era a letra C, tá? Bom, vamos lá. Continuando, então. Agora a questão número 5. Em uma turma com 28 alunos cada um, é identificado por um número de 1 a 28. A professora pretende sortear um aluno que seja identificado por um número primo. Para isso, usará bolinhas iguais identificadas com esses números. Marque a alternativa com a probabilidade que ela sorteie um número primo. Bom, como eu já disse, a probabilidade sempre é o número de casos favoráveis em cima e o número total de possibilidades embaixo, tá? Como essa turma tem 28 alunos, tá? E foram identificados, então, de 1 a 28, então nós temos quantas possibilidades? Qual é o total de possibilidades? 28. Agora eu quero, né, saber a probabilidade de sortear um número primo. Então, eu preciso verificar quantos números primos nós temos do 1 até o 28, tá? Do 1 até o 28, nós vamos ter quantos números primos? 9. Quais são? O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tá? Esses são os números primos do 1 até o 28. São 9 números primos, então é 9 em 28 e a resposta era a letra B, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Façam a correção no caderno. Quando voltar eu vou ver. Se vocês fizerem a correção, vou carimbar, tá? E até a próxima aula. Beijos da Pri, tá? Tchau, tchau! Isso é tudo, pessoal.